Então, bom dia, família. Bom dia! Cara, hoje nós vamos ter o nosso primeiro culto do ano. Incrível, não? Bem legal, tô muito animado para isso. E, obviamente, é um privilégio estar aqui com vocês hoje e pregar a palavra de Deus, como sempre. Mas, ano novo, eu particularmente tenho muitas metas. Sempre quando o ano entra, eu tenho várias metas, eu tenho no meu caderno, eu coloco especificamente cada uma das metas que eu tenho para esse novo ano. Para cada um desses 365 dias, o que eu quero realmente, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Né? Tem coisas que eu quero que ainda aconteça esse ano, eu lembro muito bem de como o meu ano começou. Ele começou comigo recebendo notificação do banco às 12h30, né, meia-noite e 30, falando que meu cartão foi clonado. E estavam tentando utilizar ele para transações bancárias. Então, definitivamente, não foi exatamente a entrada que eu estava esperando. Né? Eu comecei a pensar, nossa, será que é possível? Como que é possível isso? Será que eu fiz algo errado? Então, será que tem algum segredo para poder tirar, fazer com que as coisas não aconteçam esse ano? Não é possível começar o meu ano dessa forma. Alguém tentando tirar dinheiro do meu banco. Eu já não tenho já. Aí tiro o que tem e já era. E pensei, qual será que é o segredo para o sucesso? Para esse ano, para realmente ter o sucesso que eu quero. Qual será que é o segredo disso? E sério, será que para sair vitorioso nesse ano, para que meus planos deem certo, qual o segredo para sair bem sucedido? O que eu preciso fazer para que as minhas 5, 10 ou 15 orações impossíveis para esse ano realmente aconteçam? Sabe, desde que eu me tornei um discípulo lá no Brasil, em 2018, né, a gente tem uma cultura no reino que a gente é ensinada todo ano fazer uma lista de 5 orações impossíveis. Você quer que o ano aconteça. Foi até mesmo o desafio que eu dei na última pregação aqui do ano, certo? Eu escrever 5 orações impossíveis que você tem para 2025. E todo ano eu sempre fazia minhas 5 orações impossíveis. Eu sempre gostei de ser um pouco mais ousado e fazer um pouco mais. Eu acreditava que Deus podia fazer bem mais, Deus é muito poderoso. E esse ano eu fui um pouco mais, escrevi 15 orações impossíveis. Falei, tem 15 orações impossíveis que eu quero que Deus faça nesse ano, 2025. Eu acredito que ele tem um poder mais do que suficiente para fazer as 15 até mesmo outras 5 que eu nem pedi acontecerem. Né? Mas para cada oração impossível que Deus realizou, eu tinha uma única premissa, tinha um segredo para receber realmente essa resposta dele nessas orações impossíveis. Então não era algo que acontecia só porque eu queria. Mas na verdade tinha um passo que eu tinha que dar para que essas orações impossíveis realmente acontecessem. Certo? E eu acredito que esse ano não vai ser diferente. E o título da pregação de hoje é O Segredo para o Sucesso. O segredo para o sucesso. Claro, todos nós desejamos ser bem-sucedidos em várias áreas da nossa vida. Mas a pergunta é, o que é o significado do sucesso para Deus? Mas agora, ainda pensando no nosso ano de 2025, como fazer com que Deus nos dê o sucesso, seja lá em que pedimos para Ele? Como é que tem esse segredo? Qual é o passo para seguir para que esse sucesso seja obtido? A gente vai comparar a vida de duas pessoas hoje, de dois reis da Bíblia. A gente vai comparar a vida de Saul e de Davi. Dois reis de Israel, do povo de Deus, e descobriu o segredo para o verdadeiro sucesso deles. Como nós sabemos, Saul e Davi ambos foram reis de Israel, do povo de Deus. Mas um foi negado como rei, e fala até mesmo que o reino foi rasgado dele. E o outro foi escolhido e chamado como o rei, o homem segundo o coração de Deus. Depois falado em Atos, ele recebe esse nome dado por Deus. Então, claro, eu quero que a gente possa realmente estudar e tentar entender. Qual que foi o segredo? O que eles fizeram de tão errado, de tão certo? Que eles foram bem-sucedidos ou então que eles falharam? Porque eu acredito que ambos tinham sonhos, tinham vontades que poderiam acontecer. Mas agora o que foi que determinou que eles tivessem isso? E o primeiro ponto da pregação de hoje é o sucesso individual de Saul. O sucesso individual de Saul. Vamos abrir em 1 Samuel. A gente vai lá em capítulo 15. Amém? Então, em 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler aqui a história de Saul. Algo que estava acontecendo aqui com ele. Então, aqui, só para dar um pouco do contexto para vocês, do que estava acontecendo aqui com Saul. Então, aqui Saul ele já é nomeado como rei.
Ele já é levantado, apontado como rei sobre Israel, escolhido pelo povo de Deus. E aí, agora, Samuel vai para ele, a gente vai ler aqui na história, de como Saul perdeu sua liderança, perdeu realmente o reinado de Israel. Então, Deus, através de Samuel, vai dar direção para Saul. Fala, olha, Saul, você vai ir, vai destruir os amalequitas por completo. Tanto os bois, quanto as pessoas, homens, mulheres, velho ou novo, criança, todo mundo. Você vai destruir os amalequitas por completo. É interessante que Saul, a gente vai ver aqui o que acontece, ele acaba que ele não destrói os amalequitas por completo, e mais tarde o povo de Deus é, na verdade, destruído pelos amalequitas também. Então Deus tinha um propósito para tudo isso. Mas a gente vai ler aqui e tentar entender. E realmente, eu acho que a direção de Deus era bem simples. Que não poupasse ninguém. E nada. Não levasse nada com eles. Então vamos ver como que realmente Saul ele recebe isso. Porque Saul ele vai à guerra até contra os amalequitas. Eles chegam na batalha e as coisas ficam um pouco diferentes quando eles chegam. Então aqui em 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 7 até o versículo número 12. Olha o que a Bíblia fala aqui. Fala, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul, o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gigal. Agora isso aqui é interessante, certo? A gente está lendo aqui a história do que aconteceu com Saul. Certo? Então Saul recebe a direção dada por Deus, através de Samuel, vai lá e destrói os amalequitas. Então é muito interessante, porque muitas coisas acontecem aqui. Saul ele vai à guerra, sim, e começa a destruir os amalequitas. E aí, na real, alguns versículos anteriores do que a gente acabou de ler, fala que a gente pode ver que Saul ele tinha tanto sangue em seus olhos, que ele pede ao povo que estava no meio do povo de Amalequita para se retirar, porque senão eles seriam até mesmo destruídos junto com eles. Então, no começo, Saul ele estava com o coração realmente reto. Ele queria destruir realmente, seguir a vontade de Deus. Mas, como nós acabamos de ver, quando eles chegam lá, eles são atraídos pela riqueza e acabaram poupando todas as coisas que atraíram os olhos deles. E Saul e seus soldados poupam essas coisas juntamente com os reis dos amalequitas. Então eles não realmente seguem a palavra de Deus, a direção dada por Deus de destruir tudo. Então tudo que chamou realmente a atenção deles, eles acabam poupando. Agora, o que Saul estava atrás esse tempo todo? Infelizmente, por conta dessa decisão de não ser justo e seguir a direção de Deus, Deus fala que ele rejeita Saul como rei. Então, antes mesmo de Samuel chegar e falar com ele, Deus vai lá e fala com Samuel no meio da madrugada, fala, Samuel, eu rejeitei Saul como rei. E aí Samuel vai tentar encontrar ele no meio da madrugada. Mas qual que era o real problema? Por que ele foi rejeitado? Nós vemos o real problema quando Samuel vai ao encontro de Saul. E falam para ele que ele tinha saído para o Monte Carmelo. Agora, o que ele foi fazer lá nesse Monte Carmelo? A gente vê através da Bíblia histórias onde os homens de Deus, os profetas, então os sacerdotes, eles vão até o Monte Carmelo várias vezes, mas ou para falar com Deus, ou então para oferecer sacrifício a Deus. Mas sempre um momento de adoração a Deus. Agora, Saul, quando ele vai ao Monte Carmelo, ao invés de adorar a Deus, apressar mais um sacrifício a ele, olha que ele foi lá para levantar um monumento em sua própria homenagem. Então, diferentemente do que o Monte Carmelo era conhecido, ele foi lá para fazer o seu nome grande. Então, depois de receber a vitória contra os amalequitas, que Deus tinha prometido a ele, o que ele faz? Ele olha para a vitória e pensa, nossa, realmente eu sou muito forte, não? Deus permitiu que eu recebesse isso, que eu derrotasse eles. Nós trouxemos tantos tesouros para cá, para o nosso povo. Então eu preciso levantar um monumento para que o povo possa ver o quão grande eu sou. Por isso o nome do primeiro ponto é o sucesso individual de Saul. Então o que Saul estava atrás o tempo todo? Será que ele estava atrás de exaltar o nome de Deus?
De proteger o povo de Deus? Não. Infelizmente, Saul estava atrás do seu próprio sucesso. Um sucesso individual. Ele queria realmente fazer o seu nome grande. Fazer com que as pessoas pudessem olhar e ver, nossa, quão grande Saul realmente é e quão poderoso ele é. Eu acredito que muitas vezes nossos planos são frustrados por Deus mesmo. Não por pessoas, não porque a gente planejou mal, ou então coisas assim do tipo, mas porque a gente está tentando buscar um sucesso individual. A gente não está olhando realmente para um sucesso coletivo, mas um sucesso individual meu. Então eu quero fazer o meu nome crescer. E realmente, eu acredito que muitas vezes a gente pode ter vários tipos de motivações diferentes, certo? A gente pode fazer uma ação boa e ainda assim ter uma motivação errada. Eu posso ajudar uma senhora de idade a atravessar a rua. As pessoas podem olhar de fora, nossa, que homem legal, muito gentil, não? Cuida das pessoas mais idosas. Mas no meu coração, nossa, estou fazendo isso porque meus amigos possam ver o quão bom eu sou. Ou então eu posso fazer isso porque realmente eu quero cuidar dessa senhora, eu quero realmente tomar conta dela. Então a minha motivação, na verdade, no final das contas, para Deus é o que conta. A ação qualquer um pode fazer, para ser bem sincero. Qualquer um pode imitar, um espelho pode imitar a minha ação. Agora, o que Deus espera que a gente imite realmente é o coração. Então, qual que era a motivação de Saul? Qual era a motivação que Saul tinha? Era uma motivação egoísta. Sabe, tem uma frase que fala, uma frase bem famosa, que fala: o sucesso de uma pessoa egoísta morre com ela. O sucesso de uma pessoa generosa vive para sempre. E realmente, você vê vários seis diferentes. Tiveram realmente aquela vontade egoísta. Até mesmo quando, depois, no primeiro século, quando eles falam sobre a restauração do reino de Deus, o que os judeus pensavam não era restaurar para quando Saul estava reinando, mas para quando Davi estava reinando, o povo de Deus. Então tinha uma diferença grotesca entre o estilo de liderança deles. Saul ele visava realmente levantar o seu próprio nome, enquanto Davi ia proteger o seu próprio povo. E eu realmente acredito que muitas vezes nós queremos ter um impacto eterno nas vidas das pessoas, mas com motivações egoístas. Se eu tenho uma motivação egoísta, infelizmente, eu não vou poder fazer impacto interno na vida de ninguém. Agora, se a minha motivação é realmente generosa para outras pessoas, eu acredito que eu posso ter um impacto eterno na vida delas. Eu não sei você, eu já fiz várias coisas e tiveram vários resultados totalmente diferentes, certo? Eu lembro, tem algo que eu odeio fazer, como vocês me conhecem, quem me conhece sabe, que é lavar louça. Eu odeio, eu sou terrível nisso. Desde pequeno, eu odeio. Eu escondia a louça no armário para minha mãe não ver, pensar que eu lavei a louça. Eu negava lavar a louça, tentava pagar meu irmão mais velho, o irmão gêmeo, para poder lavar para mim no meu lugar. Mas eu odiava lavar louça. Mas tinha às vezes, tipo, por exemplo, na noite de Natal, no dia 23, 22, eu ia lá e lavava a louça. Lavava tudo, lavava o coração alegre. Porque eu sabia que eu ia receber um presente. Então, movido por conta do amor, realmente, pelos meus pais, que eu ia me sentir amado por eles, de alguma maneira, eu ia lá e fazia algo a mais. Ou então, logo depois de sair de uma viagem, eu chegava e era a criança mais comportada dentro de casa. Por quê? Porque eu estou encorajado. Eu não estou fazendo isso não por mim, mas por eles, porque eu quero que eles se sintam encorajados também. Agora, todas as vezes que eu fiz por motivações egoístas, todas as coisas, meu coração sempre foi segurado para trás. Sabe, tem uma febre, né, no mundo inteiro, que vários vídeos você vê no TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, seja lá o que for, que fala, não se coloque em primeiro lugar. Certo? Você em primeiro lugar, o seu próprio bem em primeiro lugar, o seu bem-estar, depois coloca as pessoas. Isso pode até funcionar durante um tempo, mas você vai ser a pessoa mais sozinha desse mundo. Você pode se colocar em primeiro lugar, pode realmente alcançar vários feitos, mas ainda assim está sozinho no final. E do que vale ter uma riqueza, você não pode compartilhar com ninguém. Então, realmente, eu acredito, como essa frase fala, né? O sucesso de uma pessoa egoísta vai morrer com ela. Agora, o sucesso de uma pessoa generosa vive para sempre. Eu realmente acredito que o sucesso baseado no eu é vazio e temporário. Agora, olha isso, em 1 Samuel capítulo 15 ainda. Vamos ler aqui no versículo 24. Vamos ler aqui no versículo 24. Aqui é a interação, na verdade, quando Samuel ele começa a confrontar Saul.
e o que ele fez. Então, 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 24 até o 30. Fala assim: Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e eu os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado, e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do seu manto. Do manto dele, o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: O Senhor que é melhor que você, aquele que é a glória de Israel, não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: Pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Então, muitas coisas acontecem aqui. A Escritura deixa bem claro qual era a motivação de Saul primeiro. Então, a primeira coisa que ele fala que realmente, parece que Saul ele reconheceu os seus pecados. Porque ele vai lá e responde: Eu pequei, realmente, agora me perdoa, Samuel, e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Agora, tem alguns problemas com isso aqui que ele está falando. Então, a primeira coisa, ele entende que ele pecou, mas ele não entende contra quem ele pecou. Muitas vezes a gente peca e a gente se sente mais culpado porque a gente pecou contra alguém do que contra Deus. Quando eu minto, eu posso me sentir culpado e mal porque, nossa, o Musa vai se sentir ferido porque eu menti para ele. Certo? Quando eu tenho um pensamento ruim sobre alguém pode se sentir ferido se essa pessoa, nossa, imagina se ele soubesse o tipo de pensamento que eu tive sobre essa pessoa. Ao invés de realmente entender que quem nos perdoa não vai ser essa pessoa, mas Deus. Então, o meu foco onde deveria estar realmente seria em Deus. Então, a gente vê que Saul, desde o coração dele, era realmente mais preocupado com como as pessoas veriam ele. A gente pode ver que isso ainda se intensifica depois. Porque Samuel responde para ele: Não vou ir com você. Deus te rejeitou como rei, você rejeitou a palavra de Deus. Eu não te forcei a fazer nada disso. Então você vai ter que ir lá, você vai ter que ir na frente das pessoas. E você lida com tudo isso. Com tudo que você causou. E aí fala que Saul vai lá e segura na barra do manto dele e rasga a barra do manto dele. Então, claro, naquela época, o manto na barra dele, na ponta, teria a sua hierarquia, quem você é. Se você é um sacerdote, se você é um profeta, se você é um rei. Então, quando ele rasga, ele fala assim, da mesma forma, rasgou de você, significando que ele tirou o reinado de você. Onde ficaria mostrando seu título, você não tem mais título nenhum perante Deus. Então, foi rasgado de você. E aí ele vai lá e implora mais uma vez para Samuel. Mas agora de uma maneira diferente. Se você ler como ele fala com Saul fala com ele, fala no versículo 30, fala: Saul repetiu: Pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo, perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Agora tem algumas coisas que mudam. A primeira coisa é que ele fala: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo. A primeira coisa, diante de quem ele queria ser honrado? As pessoas. Eu acredito que muitas vezes o que acontece é que a gente quer ser honrado na frente das pessoas. Aí se importa como as pessoas nos veem. E eu acredito que se eu quero ter sucesso nesse ano, quero que minhas orações impossíveis, meus objetivos, minhas metas, tenham sucesso, elas não podem ser egoístas. Senão eu vou acabar como Saul. Ele conseguiu o que ele queria. Ele venceu os amalequitas, levantou seu monumento em seu próprio nome. As pessoas provavelmente estavam olhando para ele e pensando: nossa, realmente você é um rei poderoso. Mas no final, perante os olhos de Deus, Deus tinha rasgado o reinado dele. Não tinha mais um relacionamento com Deus. E no final, mesmo Samuel tendo falado para Saul, fala: olha, Saul, você não tem mais um relacionamento com Deus. A maior preocupação dele é: não, você precisa me honrar perante as pessoas. E aí ele fala algo ainda pior, ele fala: perante o meu povo. Então ele vê o povo de Deus, não mais como povo de Deus, mas como o povo dele. É como se o líder da igreja visse a igreja como essa é a minha igreja. Não mais a igreja de Deus. E aí ele vai lá e fica ainda pior. Ele fala: honra-me para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. É a primeira vez que ele fala com Samuel, fala: venha comigo porque eu posso adorar a Deus, o nosso Deus, meu e o seu. Mas aí depois parece que ele aceita o resultado. Ele fala: tudo bem, eu não quero mais ter um relacionamento com Deus.
Porque o que eu me importo, você precisa ir lá, a gente adora o seu Deus, que é isso que você está tanto falando, fica me enchendo com isso. E aí a gente vai adorar o seu Deus no final. Não tem problema, eu vou fazer o que você quer, que é honrar o teu Deus, é isso, a gente faz isso. Eu só quero que pessoas me vejam dessa maneira. Então, no final, ele tinha objetivos e metas egoístas. E Deus vê o coração dele e rasga o reinado dele. Eu acredito que em 2025, se eu quero que as minhas 15 orações possíveis realmente aconteçam, se alguma delas tiver realmente um fundo egoísta para minha própria glória, elas vão ser rasgadas de mim, vão ser tiradas. Não importa o quanto pareça que esteja tendo sucesso naquele momento. Nossa, eu estou indo bem, essas coisas estão acontecendo, isso está movendo para esse lado e para aquele, então eu vou ter o sucesso. Se for uma motivação egoísta, no final Deus vai realmente me julgar por conta disso. No final a gente vê que Saul tudo era sobre ele mesmo. Os seus sonhos e objetivo falharam porque tinha alguém tão pequeno quanto os sonhos no centro desses sonhos, que era ele mesmo. Objetivos egoístas são fadados a falhar no reino de Deus. E Deus ele vai expor de uma forma ou de outra qual é a sua real motivação. Quer saber se o seu sonho é individual e está fadado à falha? Pergunte a si mesmo. Esse sonho tem a ver com como as pessoas vão te ver? Ou para que você se sinta melhor? Ou para que você ganhe algum valor? Se as perguntas são verdadeiras, então muito provavelmente seu sonho é egoísta. O resultado desse sonho egoísta dele foi que teve Saul rejeitado como rei. Rejeitado por Deus e não pelo povo como rei. O segundo ponto. Diferentemente de Saul, o segundo ponto é o sucesso compartilhado de Davi. Vamos para 2 Samuel agora. Vamos para 2 Samuel, a gente vai ler o capítulo 5. Versículo 12. Não, aqui. Capítulo 5, a gente vai ler o versículo 12 aqui. A gente vai ver diferentes motivações aqui. Entre Davi e Saul. Agora, no versículo 12, a Bíblia fala assim. Então, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel. E que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Uau. Então ele sabia que tinha sido escolhido e foi confirmado como rei de Israel. Agora, o porquê? Porque ele tinha recebido muito dinheiro? Porque ele tinha conquistado várias cidades? Porque ele tinha tido tantas vitórias e o pessoal amava ele? Eles estavam lá, falavam para ele, não, a gente vai estar com você, a nossa alma e espírito vai estar junto com você, Davi. Não foi por nada disso. Porque ele tinha um grande exército, não. Mas por conta do amor pelo seu povo. Deus sempre pensa no bem maior. E Davi, da mesma forma, seguiu a mesma direção. Ele fez tudo pelo bem do povo de Deus. Ele, anos atrás, se ungido como rei. Mas ainda assim, esperou pelo tempo certo. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, fala que Saul ele entra na caverna onde Davi está escondido. E aí ele fala que Davi ele entra em segredo atrás de Saul e corta o manto dele para mostrar que se eu quisesse, eu poderia ter te matado. E ainda assim ele não mata Saul. Então ele mostra tudo isso e fala, ok, eu não vou matar você. Depois ele se arrepende amarguradamente. Porque ele fala, Deus escolheu colocar ele naquele lugar. Por mais terrível que seja esse líder, foi Deus que colocou ele lá. Então precisa respeitar a decisão de Deus. Ele não tenta forçar aquele sonho dele, a vontade de ser rei. Ele tinha sido ungido como rei. O profeta chegou para ele e falou, olha, você vai ser o novo rei de Israel. Mas ainda assim ele fala, vou esperar pelo tempo de Deus. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não o fez, porque ele reconhecia que ele, apesar de tudo, era o ungido de Deus. Ele poderia muito bem ter tomado o reino à força. Deus preparou tudo, ele quis ao tempo de Deus, sem pressa. Ele entendia que os planos de Deus têm um tempo certo. Já que não era para sua própria glória, ele conseguiria esperar. Acho que muitas vezes eu posso ficar impaciente quando as coisas são para mim mesmo. Certo? Eu acho que eu nunca fiquei impaciente pro sonho de outra pessoa. Sério? Já pensou nisso? Fica impaciente. Nossa, a Samara vai ter uma prova. Eu tô lá impaciente, perco o sono. Fico lá, nossa, fico rodando na cama. Fico mandando mensagem, já teve a prova. Eu nunca fiquei realmente tão ansioso pelo sonho de outra pessoa. Agora, quando é eu mesmo? Pode ser uma coisa minúscula. Tem uma viagem junto com a escola. A gente vai no zoológico junto.
Eu não conseguia dormir, eu ficava lá, não dormia, acordava 3 horas da manhã, tava pronto lá na minha cama com a minha mochila. Eu chegava assustada já, entrando no meu quarto lá pronto, olhando pra ela. Mas o quê? Porque era pra mim mesmo. Eu acredito que Davi ele não estava ansioso para tomar o reino de Deus à força, porque o sonho não era para ele mesmo. Tudo que ele queria é que eles pudessem voltar a adorar a Deus. Agora vamos para 1 Samuel, capítulo 17. Aqui é quando Davi ele enfrenta Golias. Vamos ver o coração de Davi no começo dele. No começo de tudo. 1 Samuel, capítulo 17, a gente vai ler o versículo 45. Nós vamos ler aqui no versículo 45 ao versículo 47. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao 47, diz assim. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então, olha que interessante. Aqui a gente vê um coração completamente diferente do coração de Saul. Aqui a gente vê Davi se levantando e falando, olha, quando eu ganhar, quando eu matar Golias, quando a gente matar todo o exército filisteu, não vai ser o mundo inteiro saberá que Davi é um homem grande, o guerreiro poderoso. Ele falou que todo o reino saberá, o mundo inteiro, a terra inteira, saberá que há Deus em Israel. E eles vão saber que não é por espada ou por lança que Deus concede a vitória. Então eu realmente acredito que o coração de Davi era completamente diferente do que o coração de Saul. Saul estava focado em seus próprios ganhos, numa vitória e um sucesso individual. Enquanto Davi ele estava focado no sucesso coletivo. Ele pensava no reino de Deus, no povo dele. Agora, você escolhe. Todos os soldados que estavam com ele, não apenas eles, mas até mesmo Golias, eles estavam lutando pela sua própria glória. Eles estavam lutando pela sua própria glória. Quando você vê como Golias aparece, ele começa a zombar dos exércitos. Até mesmo o exército do povo de Deus, que estava todo mundo com medo de enfrentar ele. Até mesmo Saul, como rei, não tinha coragem de enfrentar Golias. Porque ele sabia que não poderia ganhar com sua própria força. Davi não tinha medo porque entendia que Deus ia ganhar essa batalha. Não era Davi. Não é Davi, eu sou forte o suficiente, vou batalhar e vamos ganhar essa batalha. Não. Deus vai batalhar por mim. Ele vai ganhar. Ele vai trazer a vitória, então por que eu preciso me preocupar? Davi, ele realmente lutou para a glória de Deus. Sabemos o resultado dessa batalha já. Vamos lá para Filipenses, capítulo 2. Em Filipenses, a gente vai lá no capítulo 2, nós vamos ler versículo 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Muito interessante, não? Porque ele fala, não façam nada por ambição egoísta. Então, o que esse nada significa? Nada. Nem seus sonhos, como você arruma a sua cama, como você anda, o que você assiste, o que você faz, você come tudo. Tudo que eu faço, eu não posso fazer por ambição simplesmente egoísta. Porque meu coração é um e não é para mim mesmo, porque eu em primeiro lugar, eu preciso me cuidar e não sei o quê. Não tô falando pra você não se cuidar também, né? Não é isso que eu tô falando. Se não conhece, eu gosto muito dessas coisas. Eu mesmo eu gasto todo o meu dinheiro só com produtos de pele. Mas eu tô querendo dizer que colocar as outras pessoas antes de você. Cuidar das pessoas à sua volta. Qual que eu posso me chamar de um cristão quando eu vejo pessoas passando por necessidade e fico quieto? Eu não tô falando nem de mesmo necessidade física, mas espiritual. Necessidade física, uma ONG qualquer pode suprir. É sério. Pode vir a pior pessoa do mundo e doar $1 milhão para uma ONG. E vai lá e ajuda uma sociedade. Incrível.
Mas quando elas morrerem, para onde elas vão? Essa é a maior necessidade do mundo. Não é a fome das pessoas, não é o Covid que matou milhares de pessoas, não é a situação do país agora, com tantas greves e pessoas morrendo. Essa não é a maior necessidade. Não é a paz mundial que o Papa falou lá na ceia dele, no virada do ano. A necessidade do mundo inteiro é realmente o cristianismo puro e simples seja pregado para elas. Para que a verdade seja exposta. Você quer ter um sucesso? Realmente, os seus sonhos devem rodar em volta disso. Quando Davi ele lutou pela sua própria glória, sua própria segurança, mas ele lutou pelos seus compatriotas. Pensa nisso. Eu amo a passagem da Bíblia que fala em Neemias, quando Neemias ele está levantando um muro, a muralha, para proteger o povo de Deus. Ele fala para eles para inspirar os guerreiros a batalharem, porque eles estavam realmente movidos por muito medo. Porque os povos ao redor deles estavam ameaçando atacar eles. E aí Neemias ele se levanta e fala com eles. Ele fala que agora vocês vão lutar pelas suas famílias, pelas suas mulheres, pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Então eu realmente acredito. Você quer lutar por algo? Não lute por você mesmo. Lute pelas pessoas à sua volta. Coloque o interesse delas acima do seu. Muitas vezes eu vejo que, pelo menos para mim, no meu próprio coração, eu posso não compartilhar a fé com alguém porque eu tenho medo de como essa pessoa vai me olhar. É verdade, sério, de verdade mesmo. Há 7 anos como discípulo, compartilhando a fé todos os dias. Ainda assim, eu posso estar lá na fila do mercado e ainda me perguntar, nossa, será que eu compartilho a fé ou não? E ficar com vergonha às vezes. O que essa pessoa vai pensar de mim? Quando eu olhar para ela e falar, oi, tudo bem, meu nome é Yuri, queria saber se quer estudar a Bíblia. Será que ela vai pensar que eu sou arrogante? Que eu sou uma pessoa super religiosa? Como que ela vai olhar para mim? Se eu apontar o pecado no coração do meu irmão ou da minha irmã, será que ela vai ficar amargurada comigo? Será que ela vai aceitar isso? A gente vê o exemplo de Samuel. Samuel apontou um pecado a uma pessoa muito perigosa. Saul, o rei. E tinha o poder de matar quem ele quisesse. E no final ele matou vários profetas. Mas ainda assim ele apontou o pecado, não também na sua própria vida. Agora, algo que é real é que a nossa vida não está em jogo aqui para compartilhar a nossa fé. Para ser bem sincero, eu não acho que minha vida ficou em risco porque eu estava compartilhando minha fé nunca na minha vida. Talvez minha reputação, sim. Eu tive muito medo na agência de modelo no Brasil, quando eu estava chamando eles para estudarem Bíblia, que eu ia mudar para aqui para a África. E com medo de falar com eles. Sobre realmente estudar a Bíblia, porque eu estou abrindo mão de tudo. Chegar para eles e falar, olha, eu não quero mais ser um modelo, porque eu vou mudar para a África, eu vou ser um missionário lá. E eles olharam para mim e ficaram muito confusos. Acharam que eu estava mentindo, que eu tinha uma agência e estava tentando me recrutar. Eu falei, não, com certeza não. Se nem aqui eu consigo trabalho direito, imagina outra. Então, realmente, muitas vezes a gente é movido por motivações egoístas. Mas quando a gente quer um bem maior, realmente, de outras pessoas, eu acredito que Deus dá o sucesso. Vamos lá para Tiago, finalzinho da Bíblia, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. É muito estranho, porque esse livro, em inglês, muda o nome completamente. Vai para James. Tem nada a ver. Todos os outros, Peter, Pedro, Matthew, Mateus, tudo normal. John, João, agora Tiago, James. Sure. Mas vamos ler aqui, Tiago, capítulo 4, a gente vai ler no versículo 3. Fala assim. Vamos ler no versículo 1, também? Até o 3. Fala assim, versículo 1, Tiago 4, 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Uau. Então, basicamente, por que ele fala aqui que a gente não recebe o que a gente tanto quer? Por isso que a gente luta tanto. Ele fala que todas essas guerras e contendas que há entre a gente, elas são movidas pelo quê? Por motivações egoístas. Por conta das vontades que eu tenho dentro do meu coração. Nas inimizades, problemas que eu tenho, problema no mundo inteiro.
É por conta de motivações egoístas. A gente tem mais do que comida e dinheiro suficiente para acabar com a fome no mundo. Agora, por que a gente não acaba? Motivação egoísta. Quem quer deixar de ser rico? Da mesma forma, numa área em quesito espiritual também. Os meus sonhos, eles podem ser também com várias motivações egoístas. Por mais bonitos que eles possam parecer. Ter um título. Ah, não, eu quero liderar, eu quero fazer isso, aquilo, outro, eu quero me tornar um líder disso, daquilo. Porque eu acho que eu posso servir. Mas você olha dentro, no fundo do coração, você vê, não é realmente isso. Eu percebi que muitas vezes, quando a minha motivação é egoísta, as coisas sempre ficam mais difíceis. Eu fico ansioso, tira a minha paz. Mas quando a minha motivação é realmente agradar a Deus e fazer a vontade dele, só deixa a vida me guiar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não? Mas é verdade, é bem mais simples, bem mais leve com Deus. E é assim que deveria ser. E ele deixa bem explícito, ele fala, quando vocês pedem, vocês não recebem. Vocês não pedem da maneira certa. Vocês pedem para seus próprios fazeres, pedem por motivações egoístas. Eu queria desafiar vocês. Eu sei que o último desafio da última pregação foi escrever as 5 orações impossíveis para esse ano de 2025. Mas agora eu queria desafiar você olhar para essas 5 orações impossíveis e pensar, será que elas realmente são para Deus ou elas são para mim? Será que eu tenho essas orações para poder realmente honrar o nome dele? Essa é a minha vontade? Ou então elas são para mim mesmo? O terceiro e último ponto. O segredo para o sucesso. Que é o mesmo que o título. Vamos lá para Salmo 78. Vamos ver o segredo aqui. Qual que é o segredo? A gente já falou do problema de porque a gente não tem sucesso muitas vezes, a motivação egoísta. Mas vamos ver como ter certeza que a gente vai ter o sucesso. Vamos ver porque Davi teve sucesso. Vamos lá para Salmo 78. E ver o que Davi tinha no seu coração que deu sucesso a ele. Em Salmo, capítulo 78, nós vamos ler o versículo 70. Ao 72. 78, versículo 70 ao 72. Fala assim: Escolheu o seu servo Davi e os tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastorizou, com mão experiente os conduziu. Quer saber qual é o real segredo para o sucesso? O que Davi tinha de tão especial? Ele era justo. Ele tinha um coração íntegro. Ele era um homem justo, ele queria agradar a Deus. Era isso. Ele seguia a palavra de Deus. Não é que ele não tinha pecado. Muito pelo contrário. Mas porque ele tinha um coração íntegro para Deus. E por isso Deus abençoou ele tanto. O tema desse ano, que as nossas igrejas realmente juntaram para poder decidir o tema desse ano, é o ano da justiça. The Year of Righteousness. Então, realmente, eu acredito. Se a gente quer ter sucesso, é isso que conta. Nossa integridade com Deus. E Ele vai nos dar tudo o que a gente precisar. Amém. Claro, eu acredito que a realidade é que não estamos buscando um sucesso momentâneo, mas eterno. Que vai nos seguir até os céus. A realidade é que quando olhamos para cada um desses reis, Saul e Davi, ambos pecaram. E ambos pecaram de uma forma grotesca. E não uma vez, mas várias vezes, diversas. Ambos foram contra a direção de Deus. Agora, quando foram confrontados, eles tiveram reações completamente diferentes. E é isso que mostra a integridade do coração. Saul, como vimos, quis se defender quando Samuel, realmente, movido por Deus, vai lá e confronta o pecado dele. Ele vai lá e mostra a motivação dele, que era extremamente egoísta. Mas agora, vamos ver Davi, o coração dele, quando ele é confrontado. Vamos aqui em 2 Samuel, novamente. Nós vamos ler o capítulo 24. Vamos lá, Yuri. Versículo 15. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 15 ao 17. 2 Samuel 24, 15. Então, para dar um pouco de contexto aqui, Davi, depois de algumas batalhas, ele vai lá e ele faz um censo em Israel para poder saber quantos homens e quão grande era o povo dele, quão poderoso seria o exército.
Né? E isso vai extremamente contra a direção de Deus. Deus não tinha mandado ele fazer nada. Ele vai lá e mesmo assim ele vai lá e faz esse censo. Muito provavelmente para poder ver o quão poderoso ele era naquele momento. E aqui a gente vê, na verdade, como Deus lida com ele. A gente vai ler aqui no versículo 15. Fala assim: então o Senhor, porque Deus vai lá e manda uma praga, né? Então fala assim: então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo de Dan e Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe. E disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que eu estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Uau! Quando Davi vê o povo de Deus sofrendo por conta do seu pecado, ele vai lá e fala: não, eles são apenas ovelhas. Eu fui escolhido como pastor sobre eles. Eles não têm culpa disso. Deixa que sua ira caia sobre mim e sobre minha família, porque eles não têm culpa alguma. Então qual era o coração de Davi? Ele tinha um coração íntegro. Ele queria assumir a culpa. Ele queria realmente: não, Deus, eu pequei contra o Senhor. É minha culpa, que caia sobre mim mesmo. E realmente, Davi ele clama a Deus pedindo que o sofrimento que está caindo sobre o povo caísse sobre ele. Em Salmos 51, podemos ver logo após Davi pecar com Batseba, ele se arrepende. E vai lá, fala que Natanael vai e confronta ele. E quando ele é confrontado, ele fala: eu pequei contra o Senhor dos Exércitos. Então ele entendia piamente contra quem ele tinha pecado. Ele tinha um coração íntegro. Então nenhum dos dois não eram pessoas perfeitas. Nem Saul, nem Davi. Ambos pecaram diversas vezes. A diferença era o coração deles. Um tinha o coração justo e íntegro, e o outro o coração egoísta e orgulhoso. E por conta disso, um teve sucesso e o outro não teve. No final, tudo isso é sobre integridade, basicamente justiça. Quer que os seus sonhos deem certo nesse ano, que as suas orações sejam atendidas, seja justo. Como igreja, nós temos realmente tema desse ano escolhido, que é o ano da justiça. Eu acredito que será um ano incrível para o movimento de Deus. Vamos poder crescer como nunca antes, porque estamos focados em agradar a Deus, mais do que na bênção que pode vir. Em resumo, família, não existe justiça sem egoísmo. Se você quer realmente ser justo, tome a mesma posição de Jesus e se torne um servo. Batalhe pelo coração de Deus, para ter o coração como o de Davi, e lute pelos sonhos de Deus. O desafio é bem simples, é o mesmo que eu tinha dado. Olha para os seus 5 orações impossíveis. Olha para os seus desejos que você tem para 2025. E pense, será que eles são egoístas ou eles são para Deus? Se eles são para agradar a mim mesmo e minhas próprias vontades, talvez seja a hora de repensar eles. Mas se eles são para Deus, está no caminho certo. E Deus vai te dar o sucesso. E para Deus gerar da glória. Amém. Amém.